Agora tá beleza, gravando. Vamos lá, gente. Então aqui fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que maravilha de versículo, né? Será que nós temos sido obedientes a essa ordem, né? De poder fazer discípulos, falar do amor de Jesus? E agora, uma pergunta que eu faço para a gente, né? Será que se todos os cristãos que conhecem essa verdade, que conhecem esse chamamento, esse chamado, tivessem cumprindo isso, como que seria hoje o mundo? Não é verdade? Não dizem por aí que existem milhões e milhões de cristãos pelo mundo? Se efetivamente esses cristãos estivessem cumprindo esse chamado, será que muita coisa seria diferente? Né? Mas aí tem que olhar para a gente, né? Será que nós temos feito aquilo que nós temos aprendido, né? E graças a Deus pela nossa igreja, né? Que ensina a palavra, para que a gente possa compartilhar a palavra com os outros também, né? Trabalhadores. Todo mundo aqui já trabalhou um dia e sabe que colocar a mão na massa é preciso. E o próprio Jesus, ele veio, ele colocou a mão na massa, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o que foi colocado para ele cumprir, e ele deixou a missão para nós, né? E trabalho envolve sacrifício, trabalho envolve suor, trabalho envolve sair da zona de conforto, né? Então, assim, nós somos chamados para um trabalho. Por quê? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A gente sabe que todos nós somos chamados para essa grande obra, para essa grande missão, para sermos trabalhadores da seara. Então, eu gostaria de deixar esse desafio para nós no nosso coração. Será que nós temos cumprido essa grande... E é um privilégio para nós podermos fazer parte dessa obra. Um privilégio poder falar do amor de Jesus, o privilégio de ser esse instrumento, né? Eu fico pensando, né? As pessoas vão conhecer a Jesus aqui no mundo através da forma em qual nós estamos vivendo na questão do amor, a demonstração de amor uns para com os outros, de uma vida transformada, de uma vida num processo de santificação, né? Num processo de crescimento. As pessoas vão olhar, puxa, eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero fazer parte dessa grande comissão. E é um privilégio para nós, né? Existe uma expectativa, né? Existe uma expectativa. E essa expectativa é algo que tem que mexer com o nosso coração também. Qual é essa expectativa? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Tá certo isso que eu falei? Tá certo o que eu falei? Como que meu Pai é glorificado? Como que é aí? Como está o versículo? Pode falar alguém aí. Dá pouco fruto, né, Disheu? Como que é meu Pai é glorificado? Como? Como, gente? Fala aí. Muito, né, Disheu? Gente, meu Pai, Deus, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é pouco fruto, não é mais ou menos, é muito fruto. E assim serão meus discípulos. E tudo isso que a gente está conversando aqui serve para nós, para mim também, né? Número 1, será que eu tenho dado fruto? Número 2, será que eu tenho dado muito fruto? Número 3, que tipo de fruto eu tenho dado? Né? São reflexões que a gente precisa fazer no nosso coração, na nossa mente.
Então, nós temos essa ordem, nós temos esse chamado para que a gente dê muito fruto. É um desafio, mas quem capacita cada um de nós é o poder do Espírito Santo de Deus. Isso é importante. Por isso que é importante nós estarmos buscando a sua palavra, conhecer a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, frequentando a igreja, os pequenos grupos, a escola bíblica dominical. Isso vai me dando o quê? Uma substância na minha vida espiritual. Vai me dando sentido na vida espiritual, e aí a gente vai o quê? Crescendo cada vez mais. Só que, no meio de tudo isso que a gente está conversando, que é o propósito da igreja, que é o propósito da gente como cristão, o que será que dificulta o crescimento e o propósito da igreja com tudo isso? O que vocês acham que dificulta? Quando vocês param para olhar qual é o propósito da igreja, qual a expectativa, qual que é a missão, o que vem na sua cabeça que restringe, que dificulta o cumprimento do propósito da igreja? O que vocês acham, assim? Queria ouvir um pouco vocês aí. O que vocês pensam que dificulta? Um de cada vez. Nildo, Val, Roberto, Rosária. Eu acho que... Vou falar por mim, tá? Meio que um dos motivos acaba sendo a correria do dia a dia, né? E aí a gente acaba sendo egoísta. A gente recebe a palavra de Deus, sabe que é bênção, e por conta de trabalho, de correria, não passa isso para outras pessoas. Eu estou falando por mim, tá, gente? Eu sou falha nisso, então eu acho que eu falo muito pouco, eu poderia falar muito mais. Então, eu estou falando por mim, tá? Certo. Dirceu, eu acredito muito que é o comodismo, entendeu? É da gente achar que só os nossos líderes, só os nossos pastores têm essa obrigação. E quando se fala de fruto, né, que a gente deve aumentar e tudo, e fazer uma boa colheita futura, a gente lembrando que nós somos de um bom terreno, porque a gente não é de um país que é tão, como que se fala, igual muitos países por aí, que se o evangelista for falar muito aí, ele já é até morto ou alguma coisa. A gente ainda tem um bom terreno aqui que dá para se colher bem mais, porque não somos tão perseguidos igual muitos outros países. Mas o comodismo, eu acho que é uma das coisas que eu, pelo menos, estou tentando melhorar nesse aspecto, porque muitas vezes a gente fala assim, não, quem tem que ir atrás, quem tem que passar isso é os meus pastores, é os meus líderes, eu só sou mais um, então eu vou deixar que eles cheguem até essas pessoas. E a gente não lembra que se nós fizer ali um pouquinho, a gente vai estar só engrandecendo e aumentando essa colheita. Ô, Val, você falou uma coisa, Val? Pensar também. Você falou o que, Val? Você também... Não, você tá aqui, é certíssimo, tá certinho. Você falou alguma coisa? Não, assim, no meu ponto de vista, eu acho que eu tô aprendendo um pouco, né, tô aprendendo bastante primeiro, acho que ainda tenho um pouco de dificuldade na questões de falar mesmo, entendeu? De entender a Bíblia, ter o conhecimento mesmo para eu poder passar isso à frente. Então, eu tô aprendendo para depois eu conseguir, né, passar tudo que eu tô aprendendo. Certíssimo. Não, mas é isso mesmo. O que vocês falaram, o que vocês falaram compõe o todo que a gente está conversando aqui. Né? Tem várias situações que restringem, que dificultam o propósito da igreja. E a gente vai conversar alguns pontos aqui. Existe um ponto sobre questão de paradigmas. Né? O que é paradigma? Paradigmas são conceitos instituídos que acham que é aquilo. Sabe aquele negócio? Pau que nasce torto, morre torto. Né? Então, assim, existem conceitos que a igreja católica, a igreja apostólica romana, e vem o protestantismo e tudo mais, aquele paradigma. Por exemplo, é o pastor que manda na igreja, é o pastor que tem a chave da igreja, é ele que abre e fecha a igreja, sempre foi assim. Então, por que a gente vai mudar?
Só que nós vivemos hoje numa realidade de mundo que muda-se métodos, mas não muda valores e princípios eternos que são bíblicos. Isso não muda. Princípios bíblicos não muda. O que muda são métodos, formas, né? Então, por exemplo, aqui todo mundo sabe, quando você vai para um caminho, falam que todo caminho leva a Roma, né? Isso é mentira, não é? Não. Se eu for para o Capão Redondo, não vou chegar em Roma nunca, né? Então assim, existe caminhos, né? Então você vai para Paulista. Para chegar na Paulista, você tem alguns caminhos para chegar lá, mas o seu ponto principal é chegar na Paulista. Então, o que eu quero dizer com isso? Estratégias, formas, métodos mudam. Princípios e valores bíblicos não mudam, né? A salvação, a redenção, a graça, a salvação e por aí vai, isso não muda. Então, alguns pontos que nós precisamos tratar são alguns paradigmas, que às vezes até dentro do nosso coração a gente nem percebe que tem alguns paradigmas. Por que eu ajo daquela forma? Por exemplo, outro ponto, antigamente, né? Eu estou na Igreja do Horto já fazem praticamente 27 anos que eu estou no Horto, mais ou menos, 27, quase uma vida, né? E antigamente lá era só cantor cristão, era teclado. Quando tentamos trazer a bateria para a igreja, foi, meu Deus, é coisa do diabo, do Satanás, mas, a bateria é um instrumento. Davi pulava, cantava, tinha símbolos, tinha um monte. Quer dizer, são alguns paradigmas, né? E hoje, graças a Deus, que existe, né? A nossa igreja tem essa questão da bateria, do louvor, com adoração, com moderação, né? Então, alguns pontos que dificultam o crescimento da igreja hoje, alguns paradigmas que precisam ser quebrados. Gente, qualquer dúvida, qualquer ponto, é só perguntar, tá? Paradigmas antigo versus novo paradigma. Por exemplo, a igreja é um prédio. A igreja é um lugar santificado. É um lugar que não pode nem ter festa na igreja, porque a igreja é um prédio. Jesus, Deus, o sacerdote está na igreja prédio. Só que o correto é que nós somos a igreja. A igreja somos nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Né? Ali na igreja é a união dos crentes, é uma adoração com um grupo que é válido, porque a Bíblia fala que nós tinha um grande ajuntamento e de casa em casa. Mas antigamente era só no prédio que havia adoração. Então, aquele negócio, eu estou na igreja, eu sou santo. Saí do portão para fora, já não sou mais nem crente. Né? Então, às vezes as pessoas santificam o lugar, e somos nós que santificamos o lugar com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender esse sentido? Faz sentido? Amém. Então, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Né? Nós somos o povo de Deus. E isso é importante, porque tem muitas pessoas que chegam na igreja, nossa, eu sirvo na igreja, eu ajudo na igreja, eu ajudo tudo, mas saiu da igreja, não fala do amor de Jesus, não é paciente no trânsito. Então, nós temos que ser cristãos em todo lugar. Uma vez que entendemos o plano da salvação de Jesus, nós temos que buscar ser cristão em todo lugar, não só no prédio. E antigamente tinha esse paradigma. Eu sou uma coisa aqui e lá fora. Havia a diferença da vida espiritual com a vida secular. Não existe isso na vida do cristão. A vida do cristão é um completo, é um todo. Certo? O outro paradigma é: domingo é o dia do Senhor. É só domingo é o dia do Senhor. Porque domingo eu leio a Bíblia, domingo eu oro, domingo eu vou para a igreja. Não. Todo dia é o dia do Senhor. Né? Todo dia é o dia do Senhor. Todo dia é o dia de eu pedir perdão pelos meus pecados. Todo dia é de eu renovar os meus votos com Cristo e continuar minha caminhada cristã. Mas existia e existe esse paradigma que só o domingo é o dia do Senhor. Então, quando isso começa a fazer sentido para nós, parece que nos liberta de algumas coisas, né? E traz uma grande responsabilidade também para nós como cristãos. Outro paradigma da igreja
o foco da igreja é só cuidar dos seus membros. É crente massageando o crente. É crente ouvindo as murmúrias de crente. E, na verdade, o foco da igreja é cuidar dos seus membros enquanto alcança outros, falando do amor da salvação. É um processo duplo. Antigamente, vamos cuidar do nosso. Sabe, a igreja vivia dentro dos prédios. Nós somos chamados, a igreja, ela traduzindo, ela é chamada para sair de dentro para fora. Né? Sair de dentro para fora. Então, muitas igrejas vivem isso, vivem o seu mundinho aqui na igreja. São o meu grupo de relacionamento da igreja, o meu povo de Deus ali, mas o foco, o princípio importante é cuidar dos seus membros, amar, exortar, discipular, enquanto alcança outros com a graça de Jesus. É para isso que nós somos chamados. Jesus, ele não ficou só com seus 12 discípulos. Jesus, ele foi além. Ele foi atrás daqueles que estavam doentes. Então, ele quebrou paradigmas. O próprio Jesus quebrou paradigmas. Jesus falou com uma mulher samaritana, né? Jesus tratou com ladrão de impostos. Então, Jesus quebrou paradigmas. Então, nós, como cristãos, precisamos estar preparados para poder andar a segunda milha. Certo? Vamos lá. Amém. O pastor é o ministro. Então, o pastor é o único que pode evangelizar. Na minha igreja existe um grupo de evangelismo. Então, é o pastor que manda na igreja. Não, cada crente é um ministro. Né? Cada cristão tem uma responsabilidade. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, cada um de nós somos um sacerdote. Nós temos uma responsabilidade como cristão, como Pedro fala. Né? Então, o pastor tem sim a sua responsabilidade, tem sim o seu chamado, mas nós, como cristão, também temos nossa responsabilidade. Né? A gente tem que pensar muito nisso mesmo. Igual o Hildo falou, às vezes a gente acha assim, deixa que o pastor faz tudo, deixa que a liderança faz tudo. Não. Nós somos chamados por um propósito de vida, né? Um propósito de vida. Então, esses paradigmas precisam ser quebrados. Como eu falei, Ministério de Evangelismo, né? Só o grupo de evangelismo faz o evangelismo. Evangelismo é missão de todo crente. A nossa vida é aquele negócio, né? Ontem nós tivemos o pequeno grupo, falamos de perversão versus santificação. E falamos sobre a questão da vida transformada, né? Uma vez que nós entendemos que a graça nos alcança, nós pedimos perdão dos nossos pecados, entra a salvação na nossa vida, a nossa vida ela é transformada, de dentro para fora, né? E a nossa vida é um testemunho vivo do impacto da salvação, da questão do evangelismo, né? Puxa, se eu era antigamente tão irado, a graça, o Espírito Santo de Jesus me controla, né? Se eu era tão enrolado, a graça, a misericórdia de Jesus me deixa deixar de ser tão enrolado como eu era. Se eu mentir, hoje eu não minto mais. Se eu roubava, hoje é uma vida transformada. Então, a nossa vida, a nossa missão é compartilhar sobre esse Jesus que salva e transforma vidas, né? Então, não é só a liderança ou o pastor, nós temos que ter essa responsabilidade e estar pronto a todo momento para isso. Eu vou passar aqui um negocinho para vocês. Espera só um segundinho aqui. Só um minuto. Tá. Enquanto o Disseu vai procurando aí, outra coisa também, Disseu, que é quebra de paradigma, que eu tenho um pé atrás com isso aí,
E a pessoa ou alguém, né, fala assim, agora nós estamos num momento especial. Cara, eu entendo que todo momento da sua vida é especial, né? Se hoje você está respirando ou dando aula aí, seu, é um momento especial. Se alguém está aqui assistindo a nossa aula aqui, também é um momento especial, né? Não existe só aquele único momento especial, né? Então também é uma quebra de paradigma. A gente sempre precisa meio que tirar a sujeira, filtrar a sujeira da nossa mente aí, né? Mas quando isso foi tão profundo, sabe aquele negócio, eu vou esperar uma luz brilhar, eu vou esperar para que eu possa fazer alguma coisa. Não, todo momento é o momento de fazermos aquilo que é certo, né? Então, todo momento a gente vou esperar algo. Não, todo momento é especial para a gente fazer aquilo que é certo. E sobre essa questão de paradigmas, eu vou compartilhar um vídeo para vocês, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vocês estão vendo? Sim? Vocês estão vendo? Sim. Tal chamado paradigma. Padrão. Será que você tem sã consciência de todas as coisas que você costuma fazer, ou está apenas seguindo padrões psicológicos já estabelecidos pela humanidade? Pergunta complexa, né? Pois esses são os princípios do paradigma. Quer saber como nasce um comportamento assim e como ele é fortalecido através dos tempos, caso todo mundo resolva agir sempre da mesma maneira? Vamos fazer um experimento comportamental usando alguns tips voluntários. Primeiro, 5 tips foram colocados em uma sala. No meio dessa sala tem uma escada. E sobre essa escada, um cachorro-quente. Os tips adoram cachorro-quente e quando um deles sobe a escada para pegar o dogão, os outros 4 que estão no chão levam um baita de um choque. Outro cachorro-quente é colocado no topo da escada. E assim que outro tip sobe a escada para comer, os que ficam no chão levam choque de novo. Um terceiro cachorro-quente é colocado, e quando um tip tenta subir a escada para comer de novo, os outros, já sabendo o que vai acontecer, impedem, dando uma surra nele. E assim fica por um tempo. Sempre que um tip tenta subir a escada para comer o cachorro-quente, os outros cobrem ele na porrada. Até que, cansados de apanhar e levar choques, ninguém mais tenta subir a escada. E nesse ponto, os cientistas tiram um tip e colocam um completamente novo na sala. E a primeira coisa que o novo tip faz é subir a escada para pegar o cachorro-quente. E lógico, logo é convencido pelos outros tips de uma forma bem incisiva de que essa não é uma boa ideia, e ele entende que não vale mesmo muito a pena. Seguindo essa linha de raciocínio, os cientistas foram trocando os tips antigos por novos, um a um. E sempre que um tip novo chega, ele vai correndo para a escada e toma uma surra, mesmo por aqueles que nunca tomaram um choque. O resultado são 5 novos tips que nunca tomaram um choque e que surram qualquer um que tente pegar o cachorro-quente na escada sem nem ao menos saber o porquê. Esse exemplo foi baseado em um suposto experimento feito com macacos. E embora tenha gente que afirme que esse experimento jamais tenha sido feito, ele ilustra bem o paradigma e os moldes de comportamento que foram construídos pelo tempo. Por isso é sempre bom questionar sobre as ações que tomamos no dia a dia. Elas são mesmo nossas ações? Ei, vejam só, olha, esse tipo está se questionando. Ele descobriu que tem algo de errado. A gente não estava esperando isso acontecer. Será que o paradigma vai ser finalmente quebrado? Ops! Parece que não foi dessa vez que o paradigma foi quebrado. Mas você pode continuar o costume de deixar aquele like. E aí? O que vocês acharam desse videozinho aí? O que vocês acharam? Interessante, né? Às vezes as coisas na igreja acontecem e a gente nem sabe porque acontece daquele jeito, né? Interessante essa questão de quebra. Isso serve para nossa vida, né? Isso serve para nossa vida, né? Então, é algo que a gente precisa refletir, né? Que tipo de conduta a gente tem tido com a nossa vida? Deixa eu só voltar aqui.
Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos deixar nós nos amoldarmos ao padrão deste mundo, né? Lembrar dos nossos valores, nossos princípios, né? E o mundo tem muitos paradigmas. Então, na hora de nós quebrarmos alguns paradigmas, né? Fazendo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. O mundo está mudando, né? O mundo está mudando. Hoje a tecnologia ela está muito avançada. Muita coisa hoje é muito superficial. O mundo está mudando. Então, se o mundo está mudando, será que não tem algumas estratégias, algumas formas que a igreja pode atuar de uma forma diferente, sem abrir mão dos seus valores, dos seus princípios? A gente vê todo dia como nós somos confrontados, né? Como o cristianismo é confrontado, né? Você vê a questão de comportamento da sociedade, do mundo, né? Como foi o Hildo que comentou, foi o Hildo, graças a Deus que o nosso país, o Brasil, ele tem uma liberdade de expressão muito grande. Imagina, a gente tem uma liberdade aqui sem medida. Você vai para países da Ásia, da Europa, alguns locais lá, que há perseguição e eles não conseguem poder compartilhar o amor de Jesus, né? Um ponto interessante aqui, quando a gente fala de quebra de paradigmas, olha como que funcionava aqui, como funcionava a questão das igrejas, né? Aqui foi um ministério, que fala Igrejas em Células, eles fizeram um estudo de um levantamento do desenvolvimento das igrejas no Brasil. 1/3 das igrejas, elas conseguem chegar a ter 50 membros. Então, 1/3 consegue chegar a 50 membros. Outro 1/3 consegue chegar até 150 membros, né? 28% das igrejas do Brasil, eles conseguem chegar a ter 350 membros. E só 5% conseguem ultrapassar 350 membros. 350 membros. Conseguiram entender? Assim, então, as igrejas que vivem os seus métodos antigos, sem quebrar os paradigmas, no qual o pastor ele tem todo o controle da igreja, né? Então, esse estudo diz o seguinte: uma igreja que ela consegue quebrar os paradigmas, os conceitos, mudando as formas, estratégias, elas com 5% dessas igrejas conseguem ultrapassar 350 membros. Então, imagina uma igreja que ela anos, ou eu conheço igrejas que são mais de 30 anos de igreja, e ela tem, assim, não passa de 150 membros de jeito nenhum. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja, a Igreja do Horto, que é uma igreja que tem homens que buscam a Deus, que buscam formas, métodos, estratégias, mas não abrem mão da sua essência, para que a palavra de Deus seja proclamada. Pequenos grupos, por exemplo, né? É uma estratégia fantástica. Tem igrejas que abominam pequenos grupos. Por quê? Quando tem pequenos grupos, vocês concordam comigo que tem 2 pontos, né? Quando tem pequenos grupos, você cria uma liberdade para os líderes, em certo sentido. Isso pode criar o quê? Pode criar até um motim, e uma igreja pode ser até rachada com pequenos grupos. Vocês concordam? Porque, né? Agora, uma igreja que quer que o pastor seja o controlador, ela não vai crescer nunca e não vai conseguir cumprir o propósito ideal, que é poder alcançar aqueles que estão tão distantes ali. Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender, gente? Anderson, Rosária, deu para entender? Sim. Sim, eu acho que até algumas igrejas ela quebram paradigmas até exageradamente, deixando de ser até igreja, acabando sendo até show dentro de uma igreja, né?
aí atrai jovens, atrai todas as formas para que, como muitos falam, assim, existe igreja cheia de pessoas, mas não tem Cristo lá dentro, né? Isso, de fato, é um quebra de paradigma muito exagerado. Né? Então, por isso que o que nós precisamos buscar é o quê? O equilíbrio, né? Sem abrir mão do essencial. O que é o essencial? Como base, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a base para tudo. Gente, uma coisa muito importante para ficar nessa no nosso coração é, de novo, formas, estratégias, métodos, porque todo mundo está mudando. A gente pode se adaptar, mas nós não podemos abrir mão de valores e princípios de Deus. Nós não podemos, né? E isso é importante. Como vamos cumprir o nosso propósito como igreja? Né? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Então, Jesus disse que a vontade é fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Né? Eu te glorifiquei na terra completamente a obra que me deste para fazer. Jesus, ele veio, ele nasceu, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu a sua missão, e a mesma coisa cabe a nós como igreja. A gente possa cumprir realmente esse propósito, mesmo em meio a todas as lutas e dificuldades. Né? Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Só um segundinho. Esse só um minutinho, por favor. Tá aqui. Opa. Aqui. Compartilhar aqui. Olha lá. Estou terminando já. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto.
o que é a igreja? A igreja é você. Legal, né? Legal, né? Muito bom. Eu acho que Muito. eu acho que tudo isso que a gente conversou hoje, né, referente sobre compaixão, sobre obediência, sobre a questão de nós somos chamados por um propósito, sobre a questão de quebra de paradigmas, né? Se você parar para pensar no fundo do seu coração, você que talvez já vem de alguma outra igreja ou está há muitos anos, você vê que muitas vezes nós nos apegamos a tradições, a forma de tratar com algumas coisas, que talvez é o momento de nós avaliarmos e tomarmos algumas decisões, né? Veio na minha mente aqui agora, né? Por exemplo, com nossa criação, muitas vezes nossos pais, às vezes, por ser um pouco mais rígido, por mais que ele tivesse amor, né, de uma forma às vezes exagerada ou não, mas existia vários paradigmas, né, muito mais assim, você pega lá pro Nordeste, tem que ser assim, tem que ser assado, é uma coisa muito mais rígida, né, muito mais rígida, e talvez algumas coisas a gente olhando hoje pode ser diferente, né, lembrando que o mais importante é nós, como cristãos, cada um de nós não podemos abrir mão do que é essencial. O que é essencial? É a palavra de Deus. O que ela fala sobre isso? O que ela fala sobre a forma de eu andar minha vida? A forma de lidar com algumas situações? Então, isso a gente não pode abrir mão. E eu falo para vocês, meus queridos, que eu fico pensando aqui, né? Eu fico pensando, imagina se daqui a pouco, são 7h55, 8 horas, vai entrar na sua casa um esquadrão anticristão que vai falar para você negar o seu Jesus, sua salvação, você negar, para você viver uma vida completamente de forma ao contrário. Como que vai ser isso? Como que então, é a forma que a gente vai colocar à prova realmente aquilo que a gente crê, né? Então, assim, talvez é uma coisa que a gente... Vai acontecer isso? Não vai acontecer. Mas a gente é colocado à prova todo dia. No trabalho, no ônibus, né? A gente com a gente mesmo, no nosso coração, né? A luta contra a carne, a luta contra o inimigo, a luta com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala. Então, precisamos nos guardar, né? A gente precisa guardar nossa mente, guardar nosso coração e fazer essa avaliação profunda no nosso coração, né? E o meu desejo, a minha oração é que realmente, né, essa classificação faça sentido para você, não só na teoria, mas também na prática. Pensando que a nossa igreja, graças a Deus, nesses anos, ela vem caminhando num processo de transformação, de quebrar paradigmas, de Deus dar sabedoria para criarmos estratégias para quê? Para que pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Para que os membros entendam que a responsabilidade da nossa igreja é nossa, é minha, porque nós somos a igreja. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum ponto? Ficou alguma dúvida? Quero ouvir um pouco vocês aí. O que vocês conseguiram assimilar nesse tempinho do que a gente conversou? Queria ver um pouquinho vocês aí. Ficou claro? Eu achei que foi legal, porque os paradigmas precisam ser quebrados. E, às vezes, né, tem pessoas, que você diz, tanta gente na igreja e só 1/3, ou menos de 1/3, às vezes. E tem muita igreja antiga, né, que não cresce. E graças a nós, né, nossos líderes, nossos pastores, né, os diáconos que eu tenho orado, assim, eu oro todo dia pelos pastores, pelos membros, para que, né, como você diz, busquem novas formas, novas estratégias, né, de crescer e acompanhar o mundo também, porque não podemos ficar parados, né? Nós somos jovens de hoje,
pensam diferente, né? Então a igreja procura também junto, sem perder a forma, né? Que é a Bíblia, né? A essência que é Cristo, né? Não podemos perder. Eu acho, né? Que tem que ser por aí, buscar novas opções, alcançar os perdidos, e realmente todos têm que engajar de uma forma, né? Ou seja, servindo, ou seja, em algum lugar dá para fazer alguma coisa, que nem a falou agora há pouco, que está aprendendo. É outra que também está, assim, precisa falar mais. Eu também já estou um tempo aí, às vezes eu me sinto assim também. Mas é que o mundo cega as pessoas, né? O inimigo faz com que as pessoas cegam, e as pessoas não querem saber também. Então a gente tem que arrumar uma estratégia, uma forma de alcançar essas pessoas, mas sem perder a nossa essência. Verdade. Muito boa a aula, viu? Deus abençoe. Uma coisa, gente, eu tenho percebido, Deus, com essa pandemia, ele está esmagando o mundo. Deus, ele está mostrando para as pessoas, o tão frágeis que elas são. Então é o momento que nós, como cristãos, pedimos a direção e a oportunidade para poder falar desse Deus que ama, desse Jesus que salva, e ter cuidado da gente. Porque aí fora, gente, está muito difícil as coisas. Tem pessoas sofrendo. E o detalhe, quando eu falo o mundo todo, você pensa no Bill Gates, os caras que têm muita grana, ele pode não ter tido impacto financeiro, mas eu duvido que alguém da família próximo não morreu, que deu vai ter uma falta de alguém. Então, é o mundo todo que está sofrendo, né? Então, que a gente possa pensar nisso, né? E aproveitar as oportunidades. Aquele negócio, né? Pedir, Senhor, me dê uma oportunidade para falar do seu amor. Falar, o Senhor pode trazer... hoje mesmo, estava vendo com uma amiga que faleceu, foi a tia dela. Ô, Senhor, que o Senhor possa trazer o conforto para aqueles corações, né? Sentimento, né? Puxa, que você... eu... Assim, imagino vocês aqui, mas eu ainda não tive a sensação ainda de perder alguém muito próximo. Graças a Deus por isso. Mas se você já passou por isso, você sabe o que é isso. É uma dor, deve ser uma dor, né? Então, assim, graças a Deus por isso. Mas a gente tem que estar preparado. Falar, Senhor, as pessoas estão perdendo entes queridos, maridos, esposas, filhos, por causa dessa situação. Então, que a gente possa derramar essa graça, o consolo de Jesus para essas pessoas, né? Mas é isso aí, gente. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? E aí, alguém tem algum pedido de oração para a gente poder orar aqui também junto com o grupo? Pedido de oração, algum comentário? Odisseu, eu tenho sim. Hoje eu quero pedir uma oração, porque eu perdi uma cunhada essa semana, quinta-feira, né? O enterro foi na sexta. Ela não morreu de Covid, mas foi um outro problema. Mas, como você falou, só quem perde um ente querido que sofre. Eu já perdi minha mãe, perdi meu pai, né? Mas é duro mesmo. Só Jesus, né? O Espírito Santo, para dar o conforto. Aí eu vou pedir oração, então, para que Deus, né? Que Jesus conforte para a mãe, que está lá com 93 anos, os irmãos, as irmãs estão no sul, né? E também aqui tem só a Terezinha e eu aqui, né? Então a gente sofre com assim, a perda, com o costume dela vir em casa, conversar comigo, e ela é uma pessoa muito assim, trabalhadeira, tudo, né? Então a gente fica, né, assim, sentido, e pedir para que Deus conforte para os familiares. Eu estava pensando assim, é um tipo de compaixão, porque eu estava lá no cemitério e vi lá uma jovem de poucos anos, assim, menos de 20, tinha sofrido um acidente, estava lá. E foi triste, pai, para a mãe, para os irmãos daquela família, sabe? Eu até pensei em fazer uma oração lá com eles, mas aí depois eu vi que tinha um pastor, vi que estavam cantando hinos lá, né? Então, eu percebi que estavam bem, né? E lá na minha cunhada só estava o padre e eu, né? Eu falei assim, e o padre atrasou de ser. Eu falei assim, se o padre não chegar, eu estava me preparando, pedindo Deus sabedoria. Eu falei, Senhor, me dá a palavra, eu comecei a procurar, eu estava sem a Bíblia, mas eu tenho a Bíblia no celular, comecei a procurar em João lá, né, que fala de Lázaro. Eu falei, se os padres não chegar, eu faço uma oração aqui e a gente vai, né, fazer esse papel, falar do amor de Cristo ali.
Mas depois o padre chegou, inclusive o padre até daqui da igreja do Horto aqui, que nosso padre Marcos aí, que trabalha com a gente. Tá? Sei. Um padre legal, ele falou umas palavras bonitas, era um sermão lá que ele falou muito bom, confortava a todos. Gostei da palavra dele. Só que, sabe como que é, né? Eles usam outras divindades, né? E a gente já não participa, né? Mas eu fiquei ali, ouvindo, assessorando ele, ajudando ele também em algumas coisinhas. Aí eu achei isso interessante, que ele pediu que cada um falasse alguma coisa para a pessoa que tinha morrido, né? Aí eu falei, Senhor, mas a pessoa não está ouvindo mais, mas tinha que ter falado em vida para ela. Agora que ela está lá no caixão fria, né? Vai resolver o problema, né? Mas aí eu percebi que era uma forma de desabafo. Que aí a filha falou alguma coisa, o marido falou alguma coisa, um amigo dele falou um outro, quer dizer, aí Deus falou assim, não, é desabafo da pessoa, e realmente é uma forma que Deus trabalha confortando as pessoas também, né, sabia? Depois eu estava lendo o livro em casa, falei, Deus usou lá, tem umas coisas interessantes, mas assim, para não prolongar muito, um pedido de oração para que Deus conforte o coração dos familiares dela, o nome dela era Benta de Fátima, né, faleceu com 67. Ela era sua cunhada? Foi pro gás. Ela era sua cunhada? É cunhada. Tá. Isso, ela é minha cunhada, que é a irmã da Terezinha. Tá bom. Alguém tem mais algum pedido de oração para a gente poder orar, para terminar? Ele chegou até a igreja, falou, José? Ele congelou. Não, eu disse assim, que ela participou da Paz e Vida um bom tempo. E aí eu e a Terezinha que falamos para ela assim, do amor de Deus. Ela veio umas vezes na nossa igreja, quando tinha os assados, lembra que tinha os assados no Natal, no Ano Novo, né? Ela vinha direto com a gente aí. Depois que ela mudou para Tapicerica, ficou mais longe, mas ela creio que agora, porque ela era uma serva do Senhor e tinha aceitado Jesus. Amém. Tinha sido batizada. Batismo não salva na missão. Mas eu creio, né? Que ela estava no Senhor. Tá bom. Então vamos lá, gente, vamos orar e deixa eu dar uma palavra de oração aqui. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela aula de hoje, obrigado pela sua graça, que tudo que nós falamos aqui faça sentido em nosso coração, que nós vamos ter uma atitude e uma ação para tudo isso, Pai. Nós podemos ter a oportunidade de falar do seu amor. Obrigado por cada um que está aqui nessa classe, abençoa suas vidas, suas famílias, protege de todo o mal durante essa próxima semana, Deus. Pedimos um consolo especial para a família do José Roberto, sua cunhada que veio a falecer. O Senhor vai trazer o consolo para os familiares, para os filhos, para o marido, Deus. Como nós falamos, a perda é tão difícil, Pai. Então precisamos do Senhor para nos dar o consolo no coração, a paz que só o Senhor pode dar, Pai. Então abençoe essa família, que eles possam se sentir abraçados pelo amor do Senhor, pelo consolo do Senhor, se faça presente naquela vida, e que essa morte possa, de uma forma, trazer vida para outras pessoas, que possam entender o propósito, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Salvador. Obrigado, Deus, pelo José Roberto, que ele possa, no tempo oportuno, também falar do amor de Jesus lá também para todos os familiares. E obrigado por cada um nessa aula, e nos abençoe durante essa semana. Amém. Agradecido em nome de Jesus. Amém, Pai.